Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil, discutindo a segurança da informação na internet. Participam dessa conversa Rafael Ferreira, diretor técnico do Grupo Claves, Luiz Moncal, especialista em Direito Digital da Fundação Getúlio Vargas, e a delegada Ellen Sardenberg, da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática do Rio de Janeiro. Nós vamos abrir este terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. Eu queria saber quem está mais vulnerável. Com certeza o usuário final, porque isso é uma questão de cultura que a gente está começando agora quando a gente fala de segurança da informação, e por isso é que a importância do programa e desse tema. Porque quem está nos assistindo tem que entender que quando ele vai lá na loja e compra um computador, existe um kit essencial que ele deve procurar e que não está sendo vendido naquele momento, que é exatamente isso, o antivírus, todos os sistemas de informação de segurança, que devem estar acoplados àquele computador. Por quê? Porque o usuário, ele é o primeiro que deve zelar pela sua segurança, senão fica difícil, né? Ele está dentro da casa dele, utilizando a internet dele, e aí o que vai acontecer? Ele é que precisa estar procurando isso. É difícil? Nem tanto. Hoje, o acesso à informação está na internet. Então, a mesma internet que te leva no Google e que faz você procurar tudo, pode também te levar a digitar lá, segurança pessoal, como proteger meu computador. E aí, ali vão ter várias dicas, vão ter inúmeros sistemas, vão ter inúmeros programas de antivírus gratuitos, não gratuitos, vão ter cursos. Então, o usuário, ele vai ter que começar, sim, a pensar na sua segurança. É quase que comprar uma casa de praia, linda, maravilhosa, e não pensar se aquela casa precisa de uma boa tranca, de um sistema de grade, não é verdade? De um cachorro. Então, tem que ser junto. Agora, o pessoal usa muita coisa pirata, né? Isso não facilita a vida do hacker, quando ele quer invadir um computador? Além da questão de pirataria, você tem toda a problemática de, além de você ter a obrigatoriedade de ter as ferramentas instaladas, como a doutora Ellen falou, para você poder manter a máquina segura, é importante você manter os programas que você usa devidamente atualizados, com as correções de segurança das falhas que vêm aparecendo e tal. Quando você utiliza o software pirata, não estou nem discutindo a questão de pirataria aqui, mas você perde esse suporte do fabricante, digamos assim. Então você passa a estar vulnerável às últimas falhas, que podem ser falhas que possibilitam o comprometimento de todo o sistema. Você passa a ter vulnerável porque você não tem uma licença válida que deixa o fabricante aplicar correções naquele software. E é exatamente isso que entra aquela questão. Embora você tenha um software que não apareceu nenhum ataque ainda para ele, existe toda uma preocupação proativa de análise em cima daquele programa, daquele sistema que seja, buscando novas vulnerabilidades, já aplicando correções proativamente, não necessariamente porque ele vai ser invadido e tal. Então, quando você não usa licenças válidas nos programas, você acaba não tendo esse suporte de correções e a máquina acaba fatalmente ficando mais vulnerável. O que acontece? A segurança é um estado. Então, quando eu compro aquele programa, mesmo a gente, né, tirando aí o lado da pirataria, quando eu compro aquele programa, ele me é vendido como um programa super seguro. Mas amanhã já teve uma pessoa que invadiu ou que viu uma falha nesse programa. E o próprio programa, ele tem interesse de dizer, olha, atualize seu sistema, porque nós já identificamos uma vulnerabilidade. E isso está online quando você passa a comprar produtos originais, né? Então, você tem ali 1 ano de suporte, que aquilo é importante para o usuário. Por quê? Porque nós vamos ter, assim, por exemplo, casos de spam, né? Que são aqueles e-mails, aqueles links. Quer dizer, eles já identificaram aquilo há 3, 4 anos atrás e a gente continua utilizando. Agora tem um problema cultural, né? Que é esse negócio do jeitinho. O Brasil... A informalidade no Brasil é vamos dizer assim, uma praga, né? Em termos de tecnologia, de informação, internet e tal. Rola no mercado informal. As pessoas compram programas no mercado informal, compram equipamentos eletrônicos, fazem reparos, manutenção. É incrível como isso acontece, porque o sujeito às vezes tem um quiosquezinho, uma lojinha ali, ele faz coisa que até Deus duvida, né? Se você mandar para uma empresa autorizada, ela leva uma eternidade, o cara resolve na hora. Como é que vai ser essa coisa aqui no Brasil? Eu acho que ele abre mão da segurança e abre Porque mão... isso é uma coisa meio generalizada. Eu estou com certeza. Mas o usuário final tem que entender que a partir do momento que ele usa aquele software, talvez que não tenha aquela atualização, que é um software talvez de origem duvidosa, ou até tirando o software, que às vezes não é o que menos dá problema, quando ele baixa programas na internet sem saber, ele está, na realidade, inviabilizando o próprio acesso dele àquele computador. Então sai caro.
O barato sai caro, mas é verdade. Na informática também, porque, quanto custa? Esse aqui custa 10 no mercado informal e 300 no mercado real, né? Então, é um custo-benefício bom. Mas quando a gente já fala de programas que existem, versões de software livre, que existem versões gratuitas no mercado, que basta ele prezar pela qualidade daquele serviço, e aí já vale, aí não fica tão barato, porque quanto que é o programa na internet? 10, 15, 20 reais, às vezes de graça, e aí ele vai utilizar de um serviço que não seja tão bom e que vai trazer um vírus para a máquina dele e que, inclusive, se ele usa cartão de crédito, se ele faz compra pela internet, isso pode dar um prejuízo muito grande àquele usuário. Há um senso comum de que tudo que vai para o computador fica no computador. Isso, e que não é verdade. Pode ser investigado. Isso é verdade? Como é que vocês trabalham para conseguir elucidar crimes cibernéticos? O interessante da investigação cibernética é essa, né? Assim, primeiro a gente tem que tirar esse mito, né? Tudo vai ser resolvido. Não vai. Mas ela dá muito suporte. A investigação cibernética, o computador, ele deixa rastros que outras investigações não deixam. Então, nós vamos ter ali na máquina um histórico muito bom daquele usuário e conseguir, talvez, evidências que a gente não conseguiria no mundo real. Agora, isso vai depender também do usuário. Né? Se ele apaga tudo, é claro que a polícia não vai conseguir. Tem uma questão, acho que importante também, sobre essa questão da pirataria e dos softwares que estão à disposição, que é uma questão que é da própria internet. A internet está aberta a todo e qualquer tipo de inovadora, todo e qualquer tipo de inovação. Então, eu posso, se eu quiser, se eu tiver capacidade técnica, escrever um software que sirva para me proteger de um determinado tipo de ataque, ou escrever um código que sirva para rodar um determinado tipo de jogo. Então, é um ambiente muito propício à inovação. Então, a gente precisa, de certa forma, preservar esse ambiente do jeito que ele é, porque isso pode nos levar adiante como país em questões de desenvolvimento, e precisa ter atenção no sentido de que não existe, talvez, essa correlação entre esse software é desconhecido e, portanto, ele é malicioso, ele vai me roubar, etc. Mas a gente precisa ter cuidado, a gente precisa saber como é que os usuários que já baixaram esse software estão avaliando esse software, como é que a comunidade de desenvolvedores avalia esse software. Existe todo um sistema de avaliação dentro da própria internet, de reputação dos programas que você baixa. Existem softwares livres que não são gratuitos e muitas vezes podem ser melhores que softwares proprietários que são pagos. Com certeza. Então, todas essas questões não estão necessariamente ligadas à questão de você comprar o software de uma determinada marca, ou você pode ter, por exemplo, também o software original e ser extremamente incauto ou sem cautela, né? E não atualizar o seu software nunca. Então, está lá, você tem aqui suas atualizações de segurança, você quer fazer agora? Não, me alerte depois de 30 dias. Me alerte depois de 30 dias. Passou um ano, o sujeito não atualizou a máquina dele. Aí foi lá, um desses códigos se acoplou no computador dele e está usando o computador dele para atacar os sites do governo. Vou falar de outra coisa. Então, um fenômeno também aqui no Brasil, que é o sucesso das redes sociais, né? E onde a fronteira, vamos dizer assim, da privacidade é mais que sinuosa, né? Quase que não existe. A própria origem, né, do Facebook tem muito a ver com violação de privacidade, né? Então, como é que essa questão está sendo tratada, assim, do ponto de vista do que é lícito, não é lícito, o que pode, não pode, o que poderia, não poderia, como... Tem uma questão que é também a própria forma como o usuário cuida dos seus dados, né? O que ele quer expor naquelas redes, o que ele fala, o que as pessoas vão enxergar, e ele pode mudar suas configurações dentro dessas redes, e isso diz respeito muito à forma como as outras pessoas que fazem parte da rede vão enxergar ele. E tem uma outra questão que muitas vezes o usuário não tem controle, e essa é extremamente importante, que é a forma como o gestor daquela rede ou aquela plataforma captura os dados do usuário e utiliza esses dados para outros fins. Então, a forma como o Facebook ou o Google+, que agora é a nova rede social do Google, o Orkut, o Twitter, está usando as minhas informações, será que ele está repassando para outras empresas, o que ele pode, o que ele não pode fazer com isso. E agora, o governo federal colocou em consulta pública, durante um longo período de tempo, uma lei de proteção aos dados pessoais, para estabelecer exatamente o que essas empresas vão poder e o que elas não vão poder fazer. Então, esse é um avanço também no sentido de legislação que é bastante importante a gente dar esse passo. Agora, isso é uma legislação comparada
existem, vamos dizer assim,